A menina que foi internada à força, ela reapareceu, então que bom que ela tá bem, né? Mas, para contar mais detalhes, não sei se você viu, recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre uma menina que foi internada à força pela família, porque supostamente ela, porque a família não gostava do relacionamento dela, sendo que o relacionamento dela era com a filha da ex-madrasta dela, né? Que hoje é sogra e também é advogada. Entenderam? Pois é. Eu vou passar o resumo aqui dessa história, pra você que não viu. E depois a gente vai ver os 2 vídeos dela contando mais. Porque tava todo mundo assim, tipo, gente, como assim? Você foi internada pela sua família? Mas por quê? Qual o motivo? Qual é a guerra? Como é que foi a relação do seu pai com a sua madrasta? Eles terminaram há muito tempo? Vocês foram criados juntos? Você tá pegando ser meu irmão? Essas histórias, né? É isso que a gente quer saber. Meio tenso. Aí, eu vou colocar aqui primeiro o vídeo do Sérgio, que ele vai explicar um pouco da história e a gente já vai ver o vídeo dela. Socorro, help. A Yasmin foi internada à força pela família dela. Ela contou que tudo começou porque os pais dela não aceitavam o namoro dela. Um certo dia, a mãe dela decidiu que ela não ia mais para a faculdade, isso para ela não ter risco de encontrar o namorado. A mãe então prendeu a Yasmin em casa e ela teve que ligar para a polícia para conseguir sair. O pai dela então perseguiu ela, empurrou e machucou ela e pegou o pouco de roupa que a Yasmin tinha levado. Ela então foi para casa do namorado sem roupa alguma e quando ela estava lá, uma tia dela ligou para ela ir na casa dela para buscar essas roupas. E quando a Yasmin chegou na casa dessa tia, uma equipe de enfermeiros apareceu para internar ela. E eles disseram para ela que se ela resistisse, ela seria sedada. A Yasmin então aceitou ir com a equipe, achando que o carro que ela ia ser transportada ia estar na rua e com isso ela ia conseguir fugir. Só que o carro estava no estacionamento do prédio. Ela então foi levada. Quando o carro parou no sinal, ela começou a chutar o vidro para tentar pedir ajuda. E nisso, um enfermeiro deu um leão nela. Eles amarraram os braços e os pés dela, e mesmo ela não podendo mais resistir, uma enfermeira continuou dando um leão nela. Enquanto isso ela era xingada, tinha os cabelos puxados. Quando ela chegou na clínica, ela estava desesperada. Eles disseram que ia dar uma medicação para ela ficar tranquila. A Yasmin, então, com medo de esquecer tudo que tinha acontecido, pediu um papel e uma caneta. Ela então escreveu uma mensagem pro namorado. Ele escondeu essa carta na roupa. Uma enfermeira achou esse papel, entregou para um médico e o médico entrou em contato com o namorado da Yasmin. O namorado da Yasmin foi na clínica com a mãe dele, e lá eles descobriram que a Yasmin foi internada pela mãe com o argumento de que ela não tinha um comportamento dócil perante as imposições dela. Além disso, segundo eles, ela precisava pensar no que ela estava fazendo. O que é meio surreal, né? Como assim se interna uma pessoa porque ela não tem um comportamento dócil perante as imposições? E será que a mãe falou exatamente isso? Porque não é possível a mãe falar isso como justificativa e tá tudo certo. Imagina, eu mando a minha filha fazer as coisas e ela não acata falando, graças a Deus, obrigado, senhora. Aí eu vou internar ela. Ela ficou 6 dias internada sem poder ter contato com qualquer pessoa. Durante esse tempo, ela tinha muito medo porque a porta não trancava. E ela viu o paciente fazendo sexo, usando drogas. Depois de 6 dias, ela passou por um atendimento psiquiátrico e só aí ela foi informada que ela estava internada de forma consentida. Surpresa! Ou seja, ela poderia pedir para sair a qualquer momento. Mas como eu disse, ela só foi informada sobre isso quando ela já estava internada há 6 dias. Ela então pediu para sair, Com só que certeza ela pediu não para ser pediu pra sair acompanhada pelas antes. advogadas e pelo namorado, e não pelos familiares. Depois ela não pôde mais voltar para a cidade dela, porque a mãe dela ainda queria internar ela. Ela acabou perdendo o emprego por conta disso, perdeu 1 mês de faculdade, e ela disse que tudo que ela quer agora é sair de casa sem medo, porque os pais dela ainda querem internar ela. Uma coisa que precisa ser explicada é que a atual sogra dela já teve um relacionamento com o pai dela. Só que eles terminaram e a Yasmin começou a namorar o filho dela. Só que ela deixou claro que ela e o namorado dela nunca tiveram relação de irmãos. Eles já se conheceram maiores de idade, não têm laços sanguíneos e nunca tiveram laços afetivos. Atualmente, a ex-madrasta dela, que agora é sogra, está atuando como advogada dela nesse caso. Se ela trouxer qualquer atualização mais relevante sobre o caso, eu trago aqui pra vocês. Mas e o que acharam dessa história? Já viram alguma história parecida? Deixa aqui nos comentários. A gente falou muito no primeiro vídeo sobre um caso que aconteceu no Brasil, que foi o do Holocausto Brasileiro, né? Que a advogada, né, que é a sogra dela, falou sobre o Holocausto Brasileiro. Eu falei assim, mas eu acho que não tem muita relação, né? Porque era pela maneira como tratavam as pessoas, aí tem a ver com a luta antimanicomial. A gente falou da Anísia da Silveira. E aí muita gente me corrigiu nos comentários, dizendo que esse caso tem tudo a ver com o Holocausto Brasileiro, porque, na verdade, a questão do Holocausto Brasileiro, que foi, né, um sanatório de Barbacena, se eu não me engano, foi basicamente em massa de muitas pessoas lá dentro, e isso tem a ver
Por que tem a ver com esse caso? Porque o que estavam me explicando é que muitas pessoas que eram dadas como pessoas que não poderiam viver em sociedade, ou que, sei lá, meninas que estavam tendo casos fora do casamento, ou que não queriam casar, ou meninas, pessoas LGBTs, né? Então, pessoas que são consideradas como pessoas fora do que é esperado pela sociedade, eram internadas nesse lugar como pessoas com questões psiquiátricas, né? Então, era basicamente a maneira como a sociedade usou o sistema, né, o sistema de saúde mental, o sistema psiquiátrico, para isolar ou internar pessoas que não estavam tendo um comportamento dócil perante as suas imposições. Que foi literalmente o que a mãe dessa menina falou que fez, né, internou essa menina por causa disso. Então, me corrigindo aqui, então esse caso tem tudo a ver com o Holocausto brasileiro, e falaram muito que tem filme, livro sobre esse assunto, documentário, então é algo que, se você se interessa pelo assunto, vale ver. Mas a gente sempre sabe que essa questão da luta antimanicomial tem a ver não só com a maneira como é tratada, né, as pessoas que estão internadas realmente, que precisam dessa ajuda de alguma forma médica, psiquiátrica, mas também o quanto isso é usado como forma de higienização da população, né? Da gente tratar essas pessoas como pessoas que são subhumanas, pessoas que não têm o direito de cidadão, né? E fazerem isso para literalmente limpar as ruas de pessoas onde a sociedade não quer ver, né? Então, tem tudo a ver com esse caso. Aí, aqui tem o vídeo dela, o nome dela é Yasmin Granada, e ela postou esse vídeo aqui explicando um pouco da situação, porque muita gente ficou com muita dúvida, sem entender direito como que aconteceu, porque ela narra muito o acontecido da internação, mas não narra o contexto, não narra o histórico, né, de como que chegou nesse lugar, se a mãe já fez isso outras vezes, por que a mãe fez isso, como é que foi a relação dela, como da sogra dela com o pai dela, como é que é a relação dela com o namorado dela, que mais ou menos, que nunca foram tratados como irmãos, mas, né, pô, a mãe do menino namorou, teve um caso, casou, sei lá quanto tempo, com o pai dela. Então, é um pouco contando essa história que muita gente ficou curiosa de entender. E aí, nesse período, eu fazia acompanhamento com a psicóloga pra ansiedade. Oi, gente, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo hoje porque nos últimos vídeos que eu postei teve muito questionamento sobre o real motivo do porquê a minha mãe me internou. E por mais que eu já tenha falado nos últimos vídeos que o maior motivo foi porque a minha mãe não concordou com o meu relacionamento, eu vim esclarecer e dar mais detalhes sobre isso. Eu vou contar desde o começo para que tenha uma contextualização maior. Como eu conheci o Gabriel? Eu conheci o Gabriel porque o meu pai teve um relacionamento com uma mulher e ela tinha um filho de outro relacionamento. E eles começaram a namorar e eu conheci o Gabriel pelo meu pai. Na época que eu conheci o Gabriel, eu tinha outro relacionamento que o meu pai já não aprovava. Então, o período que eu namorei essa pessoa foi um período muito conturbado da minha vida, porque meu pai fazia muito terror psicológico comigo, sobre ele não aprovar, e não tinha motivos pro meu pai não gostar da pessoa. Ele só não gostava porque eu estava namorando. Era sempre motivo pra caçoar de mim ou pra me humilhar de certa forma. E aí, por conta disso, eu decidi me afastar do meu pai, e eu fiquei afastada do meu pai por um pouco mais de um ano. Nesse período que eu fiquei afastada do meu pai, eu voltei a ter contato com o Gabriel. E quando ele descobriu que eu tinha voltado a ter contato com o Gabriel, ele ficou muito bravo. O motivo dele não ter gostado de eu voltar a falar com o Gabriel foi porque quando o Gabriel morava junto com o meu pai e com a Sandriane na casa, o Gabriel levava muita gente pra dar rolê na casa, fazia muito barulho, ia beber com os amigos dele na casa, e meu pai não gostava. E também, quando eles decidiram terminar o relacionamento, meu pai e a Sandriane, o Gabriel insistia muito para que a Sandriane terminasse o relacionamento com o meu pai, porque ele tinha muito comportamento possessivo e controlador, e o Gabriel não gostava disso. Então ele O que parece que o pai também tinha esse comportamento com a própria filha, né? Com a própria Yasmin. Agora, dá pra entender também que ela tá falando que o pai não gostava desse Gabriel especificamente, não gostava já do ex, né, dela, só pelo fato dela estar namorando, segundo o que ela diz, mas também não gostava do Gabriel porque o Gabriel
na cabeça dele, se mostrava uma pessoa não muito confiável, né? Era o enteado que chama? Nem sei como é que é esse nome. Enteado, que é o filho da esposa, né? E que ele já não tinha um comportamento muito adequado na cabeça dele. Mas até aí, opiniões, né? Insistiu e ela é maior de idade, para que Sandriane terminasse com meu pai. Mas mesmo meu pai sendo contra a minha amizade com o Gabriel, eu decidi manter uma amizade com o Gabriel escondido, que depois acabou evoluindo para um relacionamento amoroso, porque a gente começou a se gostar e aí a gente decidiu namorar. Mas quando meu pai descobriu que a gente estava namorando, ele começou a fazer terror psicológico comigo. Ele me ligava o tempo inteiro para saber onde eu estava. Eu vivia ansiosa e tendo crise de ansiedade por conta disso, porque eu via o Gabriel e meu pai me ligava para saber onde eu estava. Então eu ficava muito ansiosa. E aí, nesse período, eu fazia acompanhamento com a psicóloga para ansiedade e para depressão, e conversando com ela, eu decidi que o melhor para mim ia ser me afastar do meu pai de novo, para que eu pudesse ter uma saúde mental. E nessa época, o meu relacionamento com a minha mãe já estava um pouco conturbado, porque ela também não gostava do meu relacionamento com o Gabriel, por outros motivos. Os motivos da minha mãe não gostar do Gabriel, primeiro, é que ela tomou como verdade tudo que meu pai falava para ela. Meu pai sempre exagerou muito a opinião dele sobre ele não gostar do Gabriel e o que ele achava de errado no Gabriel, e minha mãe aceitou. E a segunda é uma suposição que eu faço, que é por conta da Sandriane ter sido a primeira namorada que eu me dei bem, a primeira namorada do meu pai que eu me dei bem. Então eu tive outras madrastas antes da Sandriane, que não foram relacionamentos longos que meu pai tiveram, mas que eu tive contato e eu não me dava bem. E a Sandriane foi uma das primeiras que eu me dei bem. Então eu acho que isso também poderia ter sido um motivo para minha mãe não gostar nem da Sandriane e nem do Gabriel. Como os meus pais não aprovavam o meu relacionamento com o Gabriel, eu e ele decidimos tentar fazer uma renda extra para que a gente pudesse juntar dinheiro para sair de casa. E nisso a gente pesquisou na internet e viu várias lojas online e físicas em Curitiba e São Paulo que vendiam cogumelos. E a gente decidiu testar. Nossa, mano. Aí o negócio começa a degringolar, né? Uma coisa que é importante a gente dizer é o seguinte, o cogumelo, eu posso falar disso aqui? Posso, obviamente, né? O cogumelo, né, a galera que come cogumelo não é uma coisa proibida no Brasil, por incrível que pareça, né? Muita gente toma isso como droga, porque o cogumelo tem um princípio ativo que é a psilocibina, né? Que ela é alucinógena, então muita gente come cogumelo mágico e dá pra comprar no Google, entendeu? Então parece que é uma coisa proibida, mas não é tipo um LSD ou alguma outra droga que é proibida, porque inclusive é uma coisa, esses cogumelos eles dão em bosta, né? Bosta de vaca, se eu não me engano. Então quando você tá no campo assim, e aí a vaca caga, eu acho que quando chove, o cogumelo aparece. Então é uma coisa assim fácil, entre muitas aspas, e realmente é uma coisa que não é proibida. Agora, é controverso, vamos combinar? Dá pra entender. Olha só, o cara já não gostava tanto do menino, porque o menino fazia muito rolê, não sei o quê. Aí eles têm a genial ideia de abrir uma lojinha de renda extra pra vender cogumelo mágico. Porra, isso aqui me derrubou. Isso aqui me derrubou. Calma aí, vou até voltar. E nem do Gabriel. Como os meus pais não aprovavam o meu relacionamento com o Gabriel, eu e ele decidimos tentar fazer uma renda extra para que a gente pudesse juntar dinheiro para sair de casa. E nisso a gente pesquisou na internet e viu várias lojas online e físicas em Curitiba e São Paulo que vendiam cogumelos. E a gente decidiu testar. Mas só para deixar claro, gente, vender cogumelo no Brasil não é ilegal. Só que a nossa loja acabou não dando certo. Não é legal, mas é o famoso é de bom tom. É de bom tom? Quando a minha mãe viu algumas postagens sobre isso... Calma aí, eu até quero ela ler teve aqui. Um surto, não é legal. É óbvio, online entendeu? E físicas, eu quero ler até o que ela falou em aqui. São Paulo, que vendiam cogumelos. E a gente decidiu testar. Mas só pra deixar claro, gente, vender cogumelo no Brasil... Atualmente, o fungo Psilocybe cubensis não está entre as plantas e fungos proibidos pela Anvisa. No Brasil, as substâncias sujeitas a controles especiais são reguladas pela Portaria 344 e divididas em categorias listas. E apesar dos cogumelos não estarem na lista, a psilocibina, tá vendo? Ó,
você vê, o cogumelo, a venda do cogumelo não é proibida, mas a psilocibina, que é o ativo que está dentro do cogumelo, está dentro da lista de substâncias psicotrópicas, e a gente sabe que todas as substâncias psicotrópicas, elas estão proibidas no Brasil, quase todas, né? Isso significa que, a rigor, a venda e compra de cogumelos não é proibida, mas a comercialização direta das substâncias extraídas dos fungos, sim. Quer dizer, se você extrai a psilocibina do fungo, passa a ser proibido, né? É o famoso. É de bom tom? Não é ilegal. Por que será? Agora que a gente começa a ganhar um contexto, né? Porque o que essa mãe dessa garota tá achando? Não gosto desse garoto. Minha filha está pegando esse garoto não é uma boa companhia. Esse garoto do nada começa a traficar junto com a minha filha. Faltou esse detalhe na história pra gente entender? Tudo certo. E quando a minha mãe viu algumas postagens sobre isso, ela teve um surto e exigiu de uma forma extremamente agressiva que eu terminasse meu relacionamento com o Gabriel. O que eu neguei, porque eu já trabalhava e eu estudava. Então eu falei que eu iria sair de casa. Só que é aí que acontece tudo o que eu narrei nos últimos vídeos. Eu tive que chamar a polícia para poder sair de casa. No caminho eu fui agredida pelo meu pai e toda essa história começou a acontecer. E, gente, só pra vocês entenderem Porra, Mona, vamos combinar, nada justifica, tá? Você é maior de idade, você faz o que você quiser da sua vida, mas vamos combinar que a história pro teu lado não tá muito bonita nesse lugar, né? Imagina, minha filha está saindo de casa para traficar cogumelo. Ah, mas não é proibido, não é não sei o quê. As alegações que minha mãe fez para conseguir me internar, ela enviou uma carta para a clínica solicitando a minha internação forçada, dizendo que eu corria risco. Calma aí. Solicito a internação involuntária de Yasmin Granada Costa, CPF, nascida. Ela nasceu em 2024, gente. Ela tem 1 ano. Nascida em 10 de 11 de 2024. Amei. A mãe não sabe nem qual é a coisa. Arrasou. Minha internação forçada, dizendo que eu corria risco iminente de vida. Não, é o dia da internação. Eu que sou analfabeta, gente, desculpa, perdão. E que eu era usuária de drogas. Inclusive, ela... Mas deu pra entender que você tava vendendo cogumelo, filha? Eu não consigo voltar nessa história. Consegui um laudo com um médico a mais de 100 quilômetros da minha cidade, com os seguintes diagnósticos: que eu possuía transtorno de ansiedade com instabilidade emocional e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. Porém, eu fazia acompanhamento psiquiátrico em Londrina há mais de 1 ano e 6 meses com a mesma psiquiatra, que não deu a minha internação. Gente, me liga não quando eu tô gravando, pode ser? Inclusive, não me liga nunca. Vamos combinar assim? Vamos. Então tá bom, vamos combinar assim. Não deu o encaminhamento para internação. E minha mãe solicitou, porém ela negou o encaminhamento porque ela disse que o tratamento ambulatorial, que é o acompanhamento com uma psicóloga e uma psiquiatra, fazia efeito para mim e que não havia necessidade de uma internação. E esse laudo que foi dado para mim também, ele é muito questionável porque foi feito um exame de droga em mim, inclusive tá aqui, que mostra que todas as drogas dão negativas no meu exame toxicológico. E ele foi feito para pegar qualquer droga 2 meses antes da minha internação. Então, todos esses motivos, eles caem por terra. Por último, um recado que eu sei que muita gente cobrou para que eu postasse mais vídeos e respondesse as dúvidas, só que eu trabalho e eu estudo, então eu não tenho tempo de ficar o tempo inteiro respondendo comentários ou gravando vídeos. E eu prometo pra vocês que eu vou tentar postar mais vídeos, só que eu ainda tô ajustando a minha rotina. Então, se vocês forem um pouquinho mais pacientes, eu prometo que eu vou postando as coisas aqui. Oi, galera, tô de volta. Estavam me ligando lá da portaria, aí eu tive que sair pra pegar minha encomenda de cogumelo. Ai, Jesus. Calma aí, tô até esbaforida. Eu subi a escada correndo.
Tá bom, querida, vamos lá. Agora a história já tomou outro rumo, vamos combinar? Essa história tomou outro rumo, sim. Ah, tá aqui. Esse é o segundo vídeo. Ah, eu quero ver uma coisa antes. Eu quero ver os comentários. Quero ver o que as pessoas falaram. Ai, gente, eu não consigo fazer isso aqui. Eu não consigo, eu tenho um problema. Posso? Ai, graças a Deus. Pronto. Oi, gente, tudo bem? Deixa eu só ver os comments, né? Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Tudo ótimo. Tá. Parece filme culpaninho. Isso aconteceu quando você tinha quantos anos? Sua família é difícil. Você e o Gabriel estão namorando. Estamos casados ainda. Hoje em dia, já são donos já, ó, da boca inteira. Mentira. Mentira. Mas o que você fez exame toxicológico? Qual a sua intenção em fazer esse exame? Foi depois, é o exame do cabelo. Por isso pega tudo isso de tempo. Tá, vamos lá. Eu quero ver o segundo vídeo. Vamos ver o segundo vídeo? Vamos. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre o meu relacionamento com os meus pais e o porquê eles não aprovavam o meu relacionamento com o Gabriel. E no final do vídeo eu entrei um pouco sobre a carta que minha mãe enviou para a clínica e sobre o laudo que o médico enviou também. Só que hoje eu vim contar com mais detalhes como a minha mãe conseguiu e também vim contar em ordem cronológica para fazer um pouco mais de sentido. Tá, a minha mãe, ela entrou em contato com a minha psiquiatra, que eu já fazia acompanhamento há mais de um ano, e ela pediu para que essa psiquiatra fizesse um encaminhamento para mim, para que minha mãe pudesse me internar. Só que a minha psiquiatra, ela negou o encaminhamento porque ela disse que não via indicação. E mesmo que houvesse a indicação para que eu fosse internada, ela teria que me avaliar pessoalmente antes de fazer qualquer indicação ou dar qualquer laudo para minha mãe. Depois de uns dias, a minha mãe tentou de novo fazer com que a minha psiquiatra desse um encaminhamento para que eu fosse internada. Só que a minha psiquiatra negou. E nesse dia ela nem chegou a atender a minha mãe. Então a minha mãe conseguiu um médico em Maringá que deu um laudo para mim às 10 horas da manhã, sem nunca ter me conhecido, sem nunca ter me visto, sem ter nenhum histórico clínico meu, para que eu fosse internada. Um fato que eu tenho que deixar bem explícito é que ele deu um diagnóstico e um encaminhamento baseado só nos relatos que minha mãe falou para ele. Então, ele não tinha meu prontuário médico, ele nunca tinha feito um acompanhamento comigo, ele nunca tinha feito sequer uma consulta comigo. Uma coisa importante também é aquela história, né? Totalmente equivocada, totalmente errado. Só que assim, depois que ela contou essa história, eu não consigo não ficar pensando do lado do que deve estar passando na cabeça da mãe, né? A mãe deve ter ouvido do pai que esse menino não é boa gente, que não é boa companhia, que não sei o quê, que já viu o menino fazendo isso e aquilo, que com certeza o pai deve ter falado um monte de coisa. E aí, de repente, a mãe vê a garota vendendo cogumelo junto com o menino para conseguir dinheiro. Tanta maneira de conseguir dinheiro vai vender cogumelo, Mona. E aí é meio... Ela deve ter falado com o psiquiatra, tipo, desesperada. Tipo, minha filha está traficando. Minha filha está não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Eu estou desesperada. Eu preciso de ajuda que minha filha está com um traficante. Com certeza é isso que a mãe falou. Minha filha está com um traficante, traficando, e eu não sei o que fazer. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso internar essa garota. Né? Queria muito ouvir, com certeza não vai ter, mas queria muito ouvir a versão da mãe. Tô falando em algum momento que é justificável o que a mãe fez? Não. Não tô. Mas, no início a história parecia só que a mãe era uma completa doida, filha da puta, que, eu não quero que minha filha namore, então eu vou internar. Agora parece outra coisa. Que esse médico deu um encaminhamento às 10 horas da manhã do dia 21 de março. E no dia 21, eu tava em Londrina ainda. Eu fui levada nesse mesmo dia às 9 horas da noite. E nesse dia eu tava tentando achar outro emprego, porque a minha mãe tinha ligado pra minha ex-patroa, falando um monte de coisa pra ela, e ela acabou me demitindo. Detalhe, eu nunca tinha visto esse médico, eu nunca tinha passado por qualquer consulta com ele, e nesse encaminhamento ele diz que eu tô apresentando resistência aos tratamentos medicamentosos, porque eu fazia tratamento para ansiedade.
Mas ele nunca tinha me visto, ele não tinha nenhum prontuário médico meu. Então, como ele dá esse encaminhamento sem nunca ter me visto? No dia 22, que eu já estava internada na clínica, eu lembro que eu fui acordada por uma psiquiatra da clínica. E eu lembro muito pouco, mas eu lembro que ela chegou com papel e insistiu muito para que eu assinasse. Ela disse que eu ia sair muito mais rápido da clínica e insistiu várias vezes para que eu assinasse o papel. E eu lembro que eu não conseguia ler o papel nem segurar a caneta para assinar porque eu estava muito mole pelos remédios que eles tinham me dado. Então eu não conseguia ler, mas eu acabei assinando porque ela disse que eu iria sair mais rápido. Só que vocês podem ver pela minha assinatura que a minha letra tá toda esquisita. Porque eu não conseguia segurar a caneta. Calma aí, mas o que tá escrito? Toda esquisita. Declaro para devidos fins que estou aderindo ao tratamento oferido. Ah, tá. É a declaração falando que ela estava ali. Você vê que tem aí já chega um negócio criminoso, né? Que é o seguinte. Ela não pode ser internada de forma compulsória caso não tenha os motivos, né, para isso. A clínica comete um crime quando essa pessoa é internada de forma compulsória sem poder, certo? Isso aí é cárcere privado, e aí é crime, e aí dá ruim pra caramba pra eles. E aí o que eles fazem? Se a pessoa vai lá e paga, foda-se. O que eles fazem? Fazem a internação compulsória da pessoa, obrigatória. E aí depois da pessoa bem dopada, falam: não, você tava doida, filha, você tá aqui porque você quis. Inclusive, assina aqui esse papel. Aí a pessoa vai lá e assina o papel, dizendo exatamente, ó, eu, nos termos da lei, não sei o que, declaro para os devidos fins que estou aderindo ao tratamento oferecido pela, provavelmente o nome da clínica, de livre e espontânea vontade, bem como acuso ciência quanto às normas e regras internas, comprometendo-me a cumpri-las na íntegra sob pena de rescisão dos encargos com os encargos contratuais devidos. Quer dizer, ainda fala para ela que se ela não cumprir a regra, ela vai ser expulsa de lá. Sem devolução. Então, vocês entendem como a situação é delicada? Porque aí ela, dopada, é obrigada a assinar um termo dizendo que ela está lá por livre e espontânea vontade. Porque eu não conseguia segurar a caneta, eu não conseguia ler e eu mal conseguia ficar em pé ainda. Outra coisa importante para falar é que esse papel que ela deu para eu assinar era um termo de voluntariedade, falando que eu queria estar por vontade própria na clínica. Só que ele foi colocado com data retroativa. Então, eu assinei ele no dia 22 de manhã e no papel dá para ver que ele tá escrito que eu assinei ele no dia 21, quando eu cheguei. Até porque, exato, ela tem que assinar isso antes de ser internada, né? Cheguei na clínica. Agora, o que não faz muito sentido é que por que eu teria que assinar um termo de voluntariedade se a minha mãe solicitou uma internação involuntária? Eu imagino... Porque a solicitação involuntária é crime. Que você não pode ser internada involuntariamente. Eu acabei de falar, você não tá me ouvindo, não? É óbvio que é por isso, né, amor? Porque eles estão ali se resguardando de serem processados criminalmente. A clínica estava tentando arrumar toda a lambança que eles tinham feito, né? Só que eles não foram muito inteligentes, porque no meu prontuário mostra que eu assinei ele no dia 22, mas no termo tá que eu assinei ele no dia 21. No mesmo dia, no dia 22, o médico que deu meu encaminhamento, ele emitiu um laudo com vários diagnósticos, sem nem ter feito uma consulta comigo, sem nem ter olhado na minha cara. E com esse laudo, a minha mãe entra na justiça pedindo a conversão da minha internação voluntária para internação compulsória. Mas, gente, presta atenção agora. O que é mais bizarro é que a minha mãe fez o pedido de internação involuntária. Então, por que ela teria que fazer um pedido de conversão de internação voluntária para compulsória? Não faz sentido nenhum. Faz sentido, amor, porque você não tem... Porque oficialmente não tinha, provavelmente, aí eu não entendo, e eu acho que aí a tua sogra pode até te explicar melhor do que eu, mas assim, faz sentido porque provavelmente ela não tinha o direito legal de te internar. Gente, outra coisa que é muito bizarra
é que esse médico, ele deu o laudo pra mim no dia 22, às 10 horas da manhã. Eu ainda não tinha conhecido ele. No meu prontuário mostra que a primeira vez que eu vi ele foi no dia 22, à noite, próximo às 22 horas. E a nossa conversa durou, no máximo, 3 minutos. Ele chegou querendo me abraçar, o que pra mim isso é a coisa mais bizarra de tudo, porque que médico que faz isso? Gente, vocês percebem que isso não faz sentido? Porque ele me conheceu no dia 22 à noite. E à tarde ele tinha emitido um laudo com diagnóstico, sem ter me conhecido, sem nunca ter me visto, pedindo a minha internação compulsória. Não bate as histórias. Não faz sentido. Eu acho que eles se embananaram na hora de fazer essa fraude para me manter dentro da clínica. Enquanto eu fiquei internada na clínica, eu solicitei para falar com as minhas advogadas várias vezes e todas as vezes foram negadas. E eu acredito que foi negado porque, enquanto eu estava internada, a minha mãe estava tentando converter a minha internação para compulsória. E se eu tivesse contato com as minhas advogadas, eu ia poder me defender disso, o que ia ser ruim para a clínica. Não, você teria que sair na hora. Se tivesse contato com a advogada e eles não tivessem o direito de te manter lá, você ia pegar suas coisas na hora e ia sair. Na hora, você não ia nem continuar lá dentro. As advogadas já sabiam onde eu estava. E elas foram várias vezes na clínica tentar me ver. Só que foi negado as 2 primeiras vezes. Então, elas não conseguiam me ver, não conseguiam fazer eu assinar uma procuração para elas poderem atuar no meu nome. Mas, na terceira vez que elas foram, elas levaram um advogado que representa a OAB. E, com isso, elas conseguiram me ver. Mas a clínica não deixou elas terem contato comigo por livre e espontânea vontade. E sim porque era uma obrigação, é um direito meu e um direito das minhas advogadas. Só que antes de eu ir para a sala onde as minhas advogadas estavam, a psiquiatra da clínica veio falar comigo e me informou, e foi só aí que eu fiquei sabendo também, que eu estava internada voluntariamente. E que eu poderia fazer a alta a pedido. Estavam se protegendo legalmente. Pedir para sair e abandonar o tratamento. Enquanto ela estava me explicando, ela disse que se eu falasse ao contrário para as minhas advogadas, que eu não estava ali voluntariamente, isso podia complicar muito a situação para minha mãe. Mas quando eu podia mesmo. E olha só que esperta a clínica, né, menina? Que esperta a clínica. Falou, olha só, se você quer que tua mãe presa, se você não quer tua mãe presa, meu amor, você fala que você tá aqui voluntariamente, viu? Senão vai dar merda pra tua mãe. É isso que você quer? Encontrar as minhas advogadas, a primeira coisa que eu falei clínica, quando eu vi elas é que eu não tava ali porque eu queria ir embora. Mas como a clínica insistia que eu tava lá voluntariamente, eu usei disso pra poder pedir pra sair. Então eu fiz a minha alta pedido e saí daquele lugar sujo, imundo. Depois que eu saí da clínica, a minha mãe continuou tentando fazer um inferno na minha vida, me prejudicar e continuou tentando me internar. Mas tudo isso eu conto no próximo vídeo. Que próximo vídeo, garota, que você não postou mais nada? Meu Deus, tem mais vídeo ainda. Mas agora eu acho que a história ficou bem mais clara, vocês não acham, não? Acho que a história ficou bem mais clara do que aconteceu. Vamos ver. Se vocês quiserem que eu continue vendo essa história, vocês me avisem. Mas... achei tenso. Beijo.